Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Para trabalharmos aqui alguns exercícios de pontuação que estão relacionados com aquele conteúdo que a gente já viu. Então a ideia é trazer para você assim um resumão, bater algumas regras específicas aqui para você fechar o conteúdo. Afinal de contas, quando a gente olha muita teoria, vários apontamentos aí relacionados ao poder e não poder, pode, não pode, a vírgula aqui, a vírgula lá, é importante depois que a gente veja isso na prática, nos exercícios, para confirmar essas teorias que a gente acabou de verificar, combinado? Então vamos lá, tá aí já na tela, exercícios de pontuação. Eu vou abrir aqui, ó, para você enxergar comigo, vamos lá, ó. A gente tem um trechinho de texto, deixa eu pegar a caneta. A gente tem aqui um trechinho de texto, e aí temos a nossa questão aqui, ó. As vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã, na linha 17 e 18, tá aqui, ó, uma manhã, e minutos depois, tá aqui também, ó, justificam-se pela mesma regra de pontuação. Então, olha o que eu tenho aqui, uma manhã e minutos depois. Qual é a causa, a razão, motivo, circunstância? Por quê? Por que nós teremos essas vírgulas aí? Olha só, uma manhã e minutos depois, a gente tem uma ideia do quê, gente? Uma ideia de tempo. Nas duas situações, certo? Uma ideia de tempo. Agora, a pergunta que não quer calar, que você tá assim, pô, mas beleza, são duas locuções, dois adjuntos adverbiais de tempo, é isso? É isso. Professora, mas eu só tenho aqui dois elementos. Eu tenho uma manhã, dois elementos. Minutos depois, dois elementos. Nesta situação, eu não precisaria colocar vírgula, não é verdade? É verdade, nessa situação você não precisaria, mas poderia. Foi a opção aqui, certo? Nessas duas situações, ó, vou até colocar assim, ó, é caso facultativo. Vai ser o quê? Vai ser critério de quem está escrevendo, se vai querer colocar ou não. Mas, já que foram colocadas, qual é a nossa justificativa? São adjuntos adverbiais deslocados, que estão lá no começo da nossa estrutura. Portanto, a nossa questão está, olha lá, certa. Tá certinho. A gente tem a mesma justificativa. Então, só tome cuidado com relação a essa quantidade de elementos ali colocados, tá? Quantidade desses elementos. 1, 2, então quer dizer que a gente tem aí a ideia aqui, né, é uma ideia facultativa nas duas situações, ok? Beleza, fechou, bola pra frente, vamos lá. Mais uma vez, vamos abrir aqui para você, para poder enxergar bonitinho, pedacinho de texto, olha lá. Melhor, vamos começar daqui, né? A eliminação da vírgula empregada imediatamente após difusos, na linha 25, tá aqui, ó. Então, a eliminação, é o que ela coloca, ó, a banca coloca, a eliminação. Não comprometeria a correção gramatical do texto, mas alteraria os seus sentidos originais, para assegurar a tutela dos direitos difusos, que dizem respeito à sociedade em geral. Então, ela está pedindo para tirar essa daqui, dizendo que se você tirar, não compromete a correção, mas altera o sentido. Aqui você tem outra, tá vendo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Este meu que retoma este elemento anterior, é um pronome... Opa, deixa eu apagar isso aqui, ó. Este meu que é um pronome relativo, né? Para assegurar a tutela dos direitos difusos, que dizem respeito à sociedade em geral. Então, esse meu que está retomando quem? Esses meus direitos difusos, certo? Então, aqui eu tenho essa vírgula, porque se trata, e aqui essa outra, porque se trata de uma explicação. É uma oração explicativa, certo? É uma oração explicativa. Se eu retiro essa pontuação aqui, essa oração deixa de ser explicativa e se torna restritiva. Ô, meu filho. Restritiva. E aí você está se perguntando, tá, mas e essa vírgula aí, professora, essa outra aí no final? Olha só, ela fica isolando uma oração deslocada.
para assegurar a tutela dos direitos difusos que dizem respeito à sociedade em geral. Na verdade, essa daqui sozinha seria a vírgula que separa a ideia de finalidade. Tá vendo que eu tenho uma ideia de finalidade? Ó, para assegurar a tutela dos direitos difusos é a finalidade, certo? Que dizem respeito à sociedade em geral é a oração que está acompanhando direitos difusos. A oração principal está aqui, ó. Foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa, tá? Então, com o objetivo D, aqui a gente vai ter uma outra partezinha de oração, né? Foram criados instrumentos. Essa daqui seria a nossa oração principal. Essa daqui está na ordem direta, então a gente nem mexe com ela. Agora, essa única vírgula permaneceria aqui por causa dessa que está deslocada. Essa daqui eu tiraria e transformaria isso daqui de uma explicação em uma restrição. Ou seja, eu mantenho a correção gramatical, mas eu mudo os sentidos. Portanto, altera os sentidos, certo? Aqui, ó. Altera os sentidos. Compromete a correção? Não, ó. Não compromete a correção gramatical, mas altera os sentidos do texto, percebeu? Sorá, mas ali, aquela vírgula que ficou ali depois de sociedade em geral, aí ela deixa de fazer parzinho com aquela e ela fica sendo uma vírgula só que isola essa estrutura? Exatamente, tá? Então, ali ela tem dupla função. Quando ela tem duas, eu tenho uma que está separando a palavra que introduz aqui, né, a nossa oração subordinada adjetiva, a explicativa, e a outra que fecha. Quando eu retiro essa daqui, né, que está ali no meio do caminho, e deixo só aquela que está ali no final, ela deixa de exercer aquele papel de isolar a oração explicativa e passa a exercer o papel só de isolar a oração que está deslocada, que é essa para assegurar a tutela dos direitos difusos. Então, ela continua ali. A função dela só vai mudar, mas a nomenclatura ali a gente só vai ter essa troca, mas não tem nenhum problema com relação à correção gramatical. Portanto, está correta. Bem feita essa questão, hein? Ó, filé. Vai para a próxima. Vamos lá. Abre a tela aí para você. Curiosamente, melhor, né? Eu tô indo direto pro texto, mas eu tenho que ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vem aqui, vem aqui. Os dois pontos empregados na linha 14 poderiam ser substituídos, tá aqui, ó. Poderiam ser substituídos pelo termo porquanto entre vírgulas, sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto. O que eu vou ter com o meu porquanto? O meu porquanto vai ser uma explicação, certo? É um conectivo que traz uma explicação. E a pergunta aqui, você já está me olhando. Para que servem os dois pontos? Os dois pontos, eles servem para introduzir uma explicação, um exemplo. Os dois pontos enfatizam, eles chamam a atenção do tipo, ó, presta atenção agora no que eu vou colocar aqui. Então, os dois pontos, eles fazem isso. Então, ele está dizendo, vamos trocar esse caráter enfatizador dos dois pontos por um outro termo, que no caso seria esse porquanto. Por ser explicativo, ele está colocado ali, ó, entre vírgulas. É o que a banca sugere, ó, colocado entre vírgulas. O que é correto, por se tratar de uma expressão explicativa. Vamos dar uma olhada. Curiosamente, essa é uma revolução silenciosa, pelo menos do ponto de vista prático. Dois pontos. Ressalvados casos específicos, boa parte dos operadores envolvidos em um processo relativo a um litígio estrutural sequer percebe conscientemente sua posição. Então, ele só vai trocar esses dois pontos aqui por um porquanto. Eita, que não cabe aqui, peraí. Por um porquanto entre vírgulas, certo? Então, tira esses dois pontos, coloca assim, ó. Pelo menos do ponto de vista prático, porquanto, ressalvados casos específicos, boa parte, blá, 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 blá. Então, eu posso fazer essa substituição, eu troco esse caráter enfatizador dos dois pontos pela presença do termo porquanto, que da mesma forma vai introduzir aí a explicação, a exemplificação, o conteúdo que segue. Portanto, gente, ó, tá certo também.
Posso fazer esse tipo de substituição? Posso também, ó, mas aqui as vírgulas, tá? Isolando o elemento explicativo. Tranquilo. Vai para o próximo. Caso o advérbio praticamente, na linha 23, tá aqui, ó, praticamente, fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada. Então, se eu isolasse, ó, tan, 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 tan. Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo e, praticamente, todos trabalham. Sabe qual é o grande problema aqui para essa estrutura? Por que muita gente erra essa questão? Porque o cara olha assim, vírgula e vírgula. Ele olha ali um entre vírgulas e fala, não, tá errado isso daí. Na expressão explicativa, por que vai estar entre vírgulas? O E não está entre vírgulas, calhou de o E aparecer ali. Aquela vírgula que está colocada ali, por exemplo, depois do E, é uma vírgula que não é dele, é de quem? É do praticamente, é do advérbio. É do advérbio, que está isolado. Então, aquela vírgula antes e depois do praticamente, ela é possível, ela está certa. Por qual razão? Porque eu estou isolando um advérbio. Isso daqui é facultativo, professora? Isso daqui é facultativo. Veja que ele está ali no meio, um único elemento. Eu posso colocar ou não, não tem problema. Aqui a opção, até penso que por causa da quantidade de vírgulas, a opção do autor foi não inserir vírgula, de deixar o praticamente colocado ali no meio sem vírgula. Mas, se eu quiser fazer isolar esse praticamente, eu posso. Ele diz que a correção gramatical do trecho seria alterada. Negativo, negativo. O meu advérbio aqui, ele permite que eu insira as vírgulas, isolando, sem que ocorra qualquer problema com relação à correção gramatical. Portanto, está errado. Eu posso fazer essa inserção sim, não haverá problema, tá? Não haverá problema. Pode isolar sim. Ah, mas o que você acha melhor, professora? Depende do que você está falando. Para uma redação, é o que você quer saber? Para uma redação é sempre melhor pontuar, deixar os advérbios bem apontados, bem isolados, bonitinho. Beleza, vamos para a próxima. Vamos abrir aí para você, ó. O que é que você tem? Nos trechos, não me deixes, na linha 25, tá aqui, ó. Não me deixes. E seca encarrilhada, na linha 27, aqui ó, seca encarrilhada. As aspas foram empregadas com a mesma finalidade. Claro que aqui a gente não tem todo o trechinho, mas esse pedacinho aqui já nos ajuda, ó. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente, que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo diz, não me deixes. É assim, dona Raquel, a história que o jornal conta neste quarto ano de seca encarrilhada, no dizer do povo. O que eu vou ter aqui, ó? Ele está falando que o uso das aspas, nessas duas situações aqui, é em decorrência da mesma finalidade, tem o mesmo fim. Olha só o que eu tenho nesse primeiro caso. Eu tenho o uso, vou pegar uma outra caneta aqui para não misturar. Eu tenho o uso aqui dos dois pontos e aí a utilização das aspas. Isso daqui insere o que, gente? O chamado discurso direto. Por quê? Porque é a fala de alguém. Fala de quem? O sertão, né, que tá falando aqui. Mas não importa se não é uma pessoa, é a fala, é o discurso de alguém. Beleza? Agora, na situação de baixo, e assim, dona Raquel, a história que o jornal conta neste quarto ano de seca encarrilhada no dizer do povo. Seca encarrilhada aqui não é a fala do povo, é uma expressão utilizada pelo povo, expressão popular. Sabe? É uma expressão popular, quando a gente utiliza fora de contexto, ou é uma estrutura que apresenta uma informação que ela é figurativa com relação ao contexto, seca encarrilhada, ou seja, né, uma
uma atrás da outra, encarrilhada. Então, a ideia que se tem aqui é diferente. O primeiro uso de aspas é para separar, para isolar um discurso direto de alguém. O segundo uso é numa expressão fora de contexto, da oralidade, uma expressão ali popular. Então, eu tenho sentidos diferentes. Quando a banca coloca que foram empregados com a mesma finalidade, o que ela faz? Ela mente, tá errado. Não tem a mesma finalidade, não. Não pode se perder nisso aqui, hein? Porque o uso de aspas, ele tem inúmeras funções, como a gente já viu em aula. Você tem outras finalidades, outras possibilidades. Essas aqui são apenas duas. Então, no mesmo texto, de modo até próximo, a gente tem a utilização das aspas com finalidades que são diferentes. Beleza. Vamos para a próxima. Vai lá, abra aqui a nossa tela, abra-te Sésamo. O que nós temos ali? Olha lá. Seriam preservados... Deixa eu pegar só a cor de caneta, vamos trocar? Seriam preservados a correção gramatical e o sentido original do texto, caso os travessões empregados no quarto parágrafo, esses travessões aqui, para efeito de ênfase, fossem substituídos por parênteses ou por vírgulas. Então, ele está dizendo que pode substituir isso daqui por parênteses, ou então pode substituir por vírgulas. Claro que não tudo ao mesmo tempo do jeito que eu coloquei, né? É só para você prestar atenção aí, verificar as possibilidades. Então, ele diz que seriam preservados a correção gramatical e o sentido original do texto, se eu fizesse isso. Veja só, se a gente faz essa substituição, primeiro, né, que você vai ter aqui, ó, vou colocar aqui sim, ó, vamos colocar o da vírgula primeiro. Deus me perdoe. Olha só, dá para fazer isso, gente? Ponto de interrogação, de exclamação, perdão, e vírgula, já não dá, né? Agora, se a gente faz assim, Deus me perdoe, colocado assim, né? Da forma como ele coloca a estrutura aqui. Opa, falta o ponto de interrogação. Deus me perdoe. Aqui você sente uma diferença, né, com relação às vírgulas. Por quê? Porque o uso dos parênteses, ó, ele meio que isola este ponto aqui, diferente do que acontece com as vírgulas. Então, ele está dizendo que seriam preservados correção gramatical e sentido original, se forem empregados para efeito de ênfase, como ele coloca, fossem substituídos por parênteses ou vírgulas. O que a gente vai ter aqui? Para a ênfase, a gente já elimina a vírgula não serve para enfatizar. Travessão serve para enfatizar. O uso dos parênteses serve para isolar, não é para enfatizar não, tá? Serve para isolar. Embora seja, você percebe aqui, ó, que é uma fala que está ali no meio, né? Como se fosse uma fala intrometida. E aquele caso da cabra em que Deus me perdoe, pela primeira vez tinha botado a mão e se Deus me perdoe é como se fosse uma interferência da voz do personagem, do pensamento do personagem. Deus me perdoe, tipo, meu Deus do céu, olha o que eu vou falar agora, Senhor, me arrependo. É como se fosse isso daí. Então, se você coloca, se o autor colocou ali no travessão, entre dois travessões, é para dar esse caráter enfatizador, para deixar bem marcado. O uso da vírgula não vai enfatizar e vai trazer erro gramatical. O uso dos parênteses não vai enfatizar, embora seja possível deixar ali o pensamento do autor entre parênteses, como se fosse interferente, mas não vai enfatizar do jeito que a banca aqui gostaria, do jeito que a questão pede. Portanto, está errado. A gente não vai ter esse caráter enfatizador do jeito que está colocado aqui com o uso de travessão. Percebeu que aqui o uso de travessão, ele foi tipo assim, na mosca. Ele foi muito preciso, muito específico para essa situação em particular. Então, eu não posso esquecer que este texto também, não tem a referência aqui, mas é um texto recente, que fala sobre o sertão, é um texto da Raquel de Queiroz, do 15, então ele é um texto literário, então o caráter enfatizador dos elementos de pontuação é muito comum, beleza? Vai para a próxima, vamos abrir aqui para você, olha lá. O sinal de 2 pontos na linha 9
E o travessão na 17, tá aqui, ó, linha 9. E o travessão na 17, tá aqui. Foram empregados com a mesma finalidade, qual seja, ó, introduzir uma numeração que fornece detalhes acerca do conceito de nação explorado no texto. Vamos verificar se é isso aí mesmo? Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Um conjunto de pessoas que partilham uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Então, aqui eu tenho uma enumeração, o uso dos dois pontos aqui introduz uma enumeração, né, tá certo? Introduz essa enumeração, que traz detalhes acerca desse conceito de nação. Ok, primeiro momento aqui até que tá certo. Vamos olhar o segundo. A concepção do passado como herança da nação está dada como fundamento mesmo da possibilidade de futuro e, nesse sentido, é necessário preservá-lo, garantir a essência de seus vestígios e sinais para usufruto das gerações que virão. Não, né? O que a gente vai ter aqui? A gente só vai ter essa separação. Eu não tenho uma apresentação. Percebeu que aqui, ó, o uso desses dois pontos e estes elementos aqui, eles dão continuidade à ideia de nação mencionada anteriormente. O que a gente tem aqui nessa estrutura? A gente tem uma ideia que se rompe. Quando eu tenho o acréscimo do e, vírgula, nesse sentido, é necessário preservá-lo, a gente tem aqui uma mudança de informação. Eu não tenho acréscimo, eu não tenho a enfatização de nada, na verdade. Eu não tenho a introdução de nenhuma enumeração colocada aqui. É necessário preservá-lo, vai dizer, mas garantir a existência de seus vestígios e sinais para usufruto das gerações que virão. Não. É necessário preservá-lo. Ó, preservar quem? Esse, né? Este fundamento, certo? Preservar este fundamento. Garantir a existência de seus vestígios e sinais. Garantir a existência dos vestígios e sinais desse fundamento. E aqui, para usufruto das gerações que virão, já não é mais uma enumeração. O que eu vou ter aqui? Aqui eu tenho essa ideia de finalidade. Então, eu não tenho esse acréscimo ali, essa apresentação de uma enumeração que diz respeito à nação. Não, aqui eu tenho até a mudança de oração, ó. E nesse sentido, dando continuidade. Essa separação aqui, feita pelo uso do travessão, não é comum, tá? É uma escolha aqui do narrador. No caso, ele quis separar as informações. Só quis separar as informações, sem colocar um ponto final. Então, ele fez essa cisão aqui, este corte com o uso do travessão e deu continuidade à informação. Portanto, aqui está certo, diz respeito à nação. Aqui não. Aqui não faz esse mesmo sentido, aqui a informação é inadequada, está errado. Não é este o sentido, não posso acreditar que tenha a mesma fundamentação, a mesma finalidade ali. Não, são finalidades completamente diferentes no texto, beleza? Vai para a próxima. Olha lá a nossa questão 8. Deixa eu abrir aqui para você. Na linha 4, a correção do texto seria prejudicada caso a vírgula empregada logo após o parêntese fosse substituída por ponto e vírgula. Ó, aqui, ó. A correção seria prejudicada se isso daqui fosse substituído por ponto e vírgula. Vamos dar uma olhada? O que a gente vai ter aqui, ó? Se a cultura, no que tange a valores e visões de mundo, é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos... Ixi, peraí, ó, vamos pegar aqui, vamos pegar outra caneta. Marca texto. Tá vendo que eu começo com um C? Se a cultura, quer dizer, é uma conjunção, não é? O C é um conectivo que vai trazer a ideia de condição. Se é condicional, eu já sei que eu estou numa subordinada. Se a cultura, pula aquela parte ali, no que tange a valores e visões do mundo. Se a cultura é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, essa é a minha oração subordinada. Sora, e aquelas informações, vamos pegar outra cor. E aquelas informações ali, ó, no que tange a valores e visões de mundo? Uma explicação.
servindo-nos como parâmetro para nosso comportamento moral. Por exemplo, também explicação. Tá vendo? A ideia central mesmo, deixa eu abrir aqui, ó. A ideia central mesmo não chegou ainda, tá? O que a gente vai ter aqui? Se a cultura é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, se ela é assim, vamos pegar outra marca-texto, verdinho. Limitarmos-nos a ela, desconhecendo, vou colocar tudo aqui, desconhecendo ou depreciando as demais culturas ou povos ou grupos dos quais não fazemos parte, pode ser, melhor, né? Deixa eu apagar. Limitarmos-nos a ela pode nos levar a uma visão estreita das dimensões da vida humana. Deixa eu pegar aquela mesma cor que eu tava, só para mostrar que tudo isso aqui, ó, é tudo tapiação, hein? Os elementos centrais estão em amarelo e em verde, tá? Então, ó, se a cultura é fundamental para a nossa constituição enquanto indivíduos, limitarmos-nos a ela pode nos trazer uma visão estreita das dimensões da vida humana. Então, eu tenho aqui oração principal, vamos pegar a caneta. Oração principal e aqui em cima oração subordinada. Ele fala para você pegar essa pontuação aqui e trocar por ponto e vírgula. E a pergunta que não quer calar é: como que eu vou trocar por ponto e vírgula se aquela que está em primeiro ali é a minha subordinada? O máximo que eu posso ter é o quê? É a vírgula. Não posso ter o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele vai separar ideias. É como se eu tivesse uma ruptura e fosse acrescentar uma outra informação que pode até ter uma relação com aquilo que foi mencionado anteriormente, mas não existe uma relação sintática. Por quê? Porque o ponto e vírgula, ele elimina a relação sintática, ele corta. Então, eu poderia colocar ponto e vírgula aqui? Não poderia. A única possibilidade seria a nossa vírgula. Então, ele coloca que a correção do texto seria prejudicada, caso se inserisse uma vírgula. Então, está certo, vai ser prejudicada? Claro que vai. Eu só posso ter ali a vírgula. O ponto e vírgula, none, negativo, nem pensar, ok? Vai para a próxima. Abre aí a telinha para você. No penúltimo período do texto, a correção gramatical estaria preservada se, logo após a forma verbal pensarmos, na linha 21, fosse inserida a expressão por exemplo, desde que excluídas a expressão apenas como exemplos e a vírgula que o antecede. Então, ó, basta pensarmos, tá aqui, ó, né? Basta pensarmos inserida a expressão por exemplo. Então tá aqui, ó. Basta pensarmos, por exemplo, é o que ele coloca. Nas relações, E eu tiro isso aqui do final, né? Basta pensarmos, por exemplo, nas relações entre norte-americanos e latinos imigrantes, entre franceses e os povos vindos do norte do continente africano que buscam residência em países estrangeiros. Daria para fazer isso? Ah, claro que daria, professora. Eu sei, na fala daria, né? A gente está falando aqui, ó, você percebe que vai. Feliz, né? Nem vai feliz. Qual é o problema? Eu estou inserindo uma expressão explicativa. O que está faltando? O que é que está faltando para ficar tudo bem? A pontuação, né, Brasil? Como é que vai deixar sem pontuação? Teria que estar como? Assim, ó. Por exemplo, entre vírgulas. Uma virgulinha de cada lado, virgulinha, vírgulazinha, virguletinha. Uma de cada lado. Por quê? Porque é uma expressão explicativa. Então, eu preciso deixar entre vírgulas. Logo, nossa questão está errada. Não posso simplesmente reescrever, deixar o por exemplo sem a pontuação. Negativo. E para fechar, vai lá, deixa eu abrir aqui, ó, questão. Vamos lá. Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após a expressão desta vez, aqui, ó, pois seu uso é obrigatório naquele contexto. Desta vez, Arthur Frommer e Holly Hughes elencam os 500 locais que precisamos visitar antes que desapareçam. Desta vez, quantos elementos eu tenho aqui, gente? 2. Eu posso retirar aquela pontuação ali, ó. Ele está dizendo que seria incorreta a eliminação,
porque é obrigatório naquele contexto. Eu poderia retirar essa vírgula aqui? Claro que poderia, só tenho 2 elementos. Ficaria como dessa vez Arthur Fromer e Holly Hughes? Não tem problema. Sora, mas o que você acha melhor? Você. Vamos falar se você estiver escrevendo a sua redação, se fosse o seu texto, a sua redação, você deixaria a vírgula. Por quê? Porque fica melhor, a apresentação fica melhor. Agora, é um caso obrigatório? Não é. Se eu quiser, eu posso retirar? Posso, porque eu só tenho 2 elementos ali, né? Nessa nossa locução adverbial aqui, eu só tenho 2 elementos. Então, eu posso retirar a vírgula. Portanto, está errado quando ele diz que seria incorreta a nossa eliminação. Pelo contrário, Brasil, pelo contrário, seria correta, sim, senhor. Combinado? Então, ó, fica calmo. Eu sei, estes nossos exercícios, eles resumem, né? Não coloquei de A, B, C, D, E, peguei só um de cada vez porque cada um deles traz uma regra específica. Claro que tem muito mais, não parou, a gente vai continuar. Por enquanto, ficam aqui as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau!